Como funciona na prática a sessão de Theta Healing? Então, Theta Healing é uma técnica que permite a gente, primeiramente, fazer uma sessão à distância. Então, a gente pode fazer ela por videoconferência ou a gente pode fazer ela presencial. É indiferente essa questão porque a técnica do Theta Healing não tem toque. Então, o fato é que a distância não é um problema. E os atendimentos online, que a gente chama de online, são muito fortes, funcionam. Eu estou acostumado a fazer, faço muito e realmente a gente tem bons resultados. O que o Theta Healing vai atuar? Em qualquer tipo de alteração. Então, dores físicas, dores emocionais, problemas relacionais, comportamentais. A gente pode tratar com o Theta Healing qualquer coisa. Por que a gente pode fazer isso? Porque o Theta Healing é uma técnica que ela vai atuar na área da memória. Então, no cérebro, a gente tem vários tipos de ondas cerebrais. E dependendo do que a gente está fazendo, a gente vai ter uma onda cerebral mais atuante. A onda teta, por isso chama Theta Healing, que é a cura pela onda teta. A onda teta é uma onda que atua na área do hipocampo, que é a área que acessa a memória. Então, a área do hipocampo no cérebro é uma área que acessa a memória. Então, a memória está no corpo, mas ela acessa a memória para trazer função. E quando a gente se conecta, então na técnica, a gente vai fazer uma conexão em ressonância com onda teta. E aí começa a ser uma leitura intuitiva. A leitura intuitiva é o escaneamento para poder analisar esse campo energético. O Theta Healing ela usa o mesmo princípio do Qigong da medicina chinesa. O Qigong na medicina chinesa é mobilização de energia. E a mobilização de energia, a canalização de energia e faz as curas através dessa mobilização de energia. O Theta Healing faz a mesma coisa, só que num formato diferente. Então vai sendo feita a leitura e vendo o que precisa ser feito. E aí, de acordo com o que precisa ser manifestado, que a gente fala, começam os comandos verbais. Então, eu começo a falar os comandos que vêm e perguntando sempre se a pessoa vai permitir. Então, eu falo, você permite? Então, dá o comando e pergunta, você permite? Então, o tempo todo na sessão, se está consciente e sabendo o que está acontecendo. E se a pessoa disser que não vai acontecer nada porque a gente tem o livre-arbítrio. E se ela disser que sim, aí começam-se mudanças nas crenças, no sistema de crenças. Que mudança é essa? Então, o Theta Healing é uma técnica que vai atuar no inconsciente e vai ser nessas memórias inconscientes. As nossas memórias, elas são formadas por um peptídeo, que é uma molécula pequena, menor. Então, vários peptídeos formam uma proteína. Então, o peptídeo é uma molécula pequena, estruturada, que tem a memória. E quando a gente tem uma emoção associada a essa memória, é o ópio, né, o opioide, que ele vai associar a emoção à memória. Aí chama molécula de emoção. O que muda, né, então no Theta Healing, quando a gente dá os comandos das manifestações, o que muda é essa emoção. Então, a emoção sai da memória, que é esse ópio, e fica somente a memória. Então, quando a gente fala mudar o sistema de crenças, não vai mudar a sua base de crenças, de memórias que você tem, mas vai mudar a emoção que está associada àquela memória. E aí, por que é importante fazer isso? Porque toda vez que a gente tem uma emoção ruim associada à memória, isso vai causar o quê? Reação de proteção para a célula. Em reação de proteção, a cadeia de DNA fica contraída. Isso é estudado, né? A gente tem vários estudos que já demonstram o quanto as emoções, entendidas como ruins e desconfortáveis, cria esse processo na célula e bloqueia o DNA. Então a célula fica em reação de proteção. Quando a gente retira esse ópio, que está como uma sensação ruim, a memória fica neutra. E ela ficando neutra, o funcionamento dela passa a voltar ao normal, porque ela sai da reação de proteção de ameaça. Esse é o princípio do Theta Healing, é a gente conseguir explorar e desbloquear essas emoções ruins que estão associadas às memórias. Como que a gente faz? Então, quando a pessoa vem com uma questão, seja ela física, emocional, a gente vai fazer o teste de crenças, um teste de cinesiologia, que é chamado de teste muscular. E, através desse teste, a gente consegue ver o que a gente tem como memória no nosso inconsciente. Por quê? Porque quando a gente fala conscientemente algo, se a gente tem como memória, o organismo entende como verdade e o corpo responde de uma maneira. Quando a gente tem com um movimento,
Quando a gente tem quando a gente fala alguma coisa com o consciente que não é como memória, então, por exemplo, se eu falar assim, eu sou o Rafael, o corpo responde, reconhece como memória que eu sou o Rafael, e aí ele vai responder, vai fazer um movimento. Se eu falar um outro nome, eu falo, eu sou a Maria, o meu inconsciente não tem isso como memória. E aí a energia se dissocia e o corpo responde de uma outra maneira, porque ele entende que é uma mentira. E a gente faz isso para testar o que tem lá como memória. Então, por exemplo, eu me sinto abandonado, eu sustento essa dor, é bom sentir dor, por exemplo, ou eu me amo, e o corpo vai respondendo se sim ou que não, de acordo com a resposta que a gente teve de referência, que a gente testou. E através disso a gente já sabe que ali tem crenças que podem contribuir para aquela dor, para aquele sintoma, ou para o que for. E aí o que acontece? A gente faz as leituras, dá os comandos, quando a pessoa permite, depois que acaba a leitura, a gente retesta. Retesta vendo como ficou o teste de crenças, como a pessoa está com os sintomas que ela estava apresentando, né? E aí a gente vai conduzindo a sessão. Por que melhora a dor física fazendo Theta Healing, mexendo no inconsciente sem tocar na pessoa? Melhora porque as dores, então sintomas, doenças, dores, e sejam elas físicas, são adaptações que o organismo vai fazendo de acordo com o sistema de crenças, de memórias que a gente tem. Então, quanto mais memórias a gente tiver associadas às emoções ruins, mais adaptação o organismo vai ter que fazer. Por quê? Porque as células vão entrando em reação de proteção, a cadeia de DNA vai contraindo, o potencial elétrico delas muda e elas começam a não conseguir passar a informação adequada. Então começam a se formar barreiras, bloqueios. E essa somatória de memórias, no macro, começa a aparecer como sintomas, porque o organismo tem que dar um jeito de fazer a função acontecer. E aí o gasto energético é muito maior, as compensações são maiores e isso começa a gerar que chamam-se doenças. Então, por isso, quando a gente melhora, restabelece, tira aquela emoção ruim ou aquela crença limitante, que no Theta Healing chama crença limitante. Então, a memória vai continuar, a crença vai continuar, mas a emoção não mais. Isso passa a fazer a célula voltar a uma normalidade. Então, ficar neutra é basicamente quando a gente acessa alguma memória ou alguma coisa que a gente aconteceu na nossa vida, que a gente não gosta, que a gente se sente mal de pensar naquilo. Quando a gente pensar novamente naquilo, a gente não vai se sentir mal. A gente vai ficar neutro, vai ser só o pensamento. Então a gente pensa naquilo, mas não sente nada. Vai continuar achando que foi uma situação ruim, mas não como sensação mais. E aí o nosso sistema fisiológico vai funcionar de uma maneira muito melhor. Então é assim, na prática, que o Theta Healing funciona. Claro que fazendo a sessão a gente vai entender com mais profundidade e sentir o que está acontecendo. Mas basicamente é assim.